Bom dia a todos, né? Hoje quem vai falar um pouquinho sobre Deus com vocês sou eu, né? Faz tempo que eu não trago a mensagem aqui, em muito tempo. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre Deus com vocês. E o que eu vou falar com vocês? Vocês acreditam que existe pecado maior e pecado menor? Vocês acreditam nisso? Eu acredito. Que tem pecado que na nossa vida física nos tira a eternidade? Nós já somos mortos aqui antes de ir para a eternidade? Vocês acreditam nisso? Que tem pecado que é relevante? Claro. A Bíblia nos fala, em algumas partes, que o pecado, desde que haja arrependimento, Deus nos perdoa. Mas tem algum pecado que não tem perdão. Porque a pessoa bota na cabeça que aquilo está diferente e não se arrepende. Muitas vezes. Eu vejo assim, lá na primeira epístola de João, vamos abrir nossas Bíblias na primeira epístola de João. Lá no finalzinho da Bíblia, depois de Pedro. Esse não é o Evangelho, esse é uma epístola. A minha Bíblia ela fala o seguinte: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho. E vou anunciamos a vida eterna, a qual está com o Pai, e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenha comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas, pois, escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vós anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantenha comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Quando nós lemos essa primeira epístola de João, nós olhamos ali que vem falando sobre pecado, não é? E quando, por exemplo, assim, nós lemos ali agora, o pecado, se nós nos arrependermos, Deus nos perdoa. Mas ele fala bem no finalzinho ali, uma situação, que se nós formos mentirosos, esse pecado tem perdão?
esse pecado nos tira a vida eterna? Pode tirar porque daí a verdade não está na pessoa, né? E nós estamos em É, trevas, e as trevas significam o quê? perdição. Apostasia. Um dos pecados que nos tira o céu é a apostasia. Quando nós mentimos sobre a verdade de Deus. Muita gente pensa que a apostasia é você não vir na igreja. Que você comprar no sábado, muitas vezes. Mas quando nós escutamos a verdade, o que acontece conosco? Estamos nos apostatando da verdade de Deus. Do que Deus quer de cada um de nós. Ou separando da verdade. Na verdade, nós estamos nos separando da verdade e muitas vezes estamos separando outras pessoas. Estamos tirando dela a chance dela ir para o céu. Muitas vezes. Concorda comigo, meu irmão? Eu estava meditando em determinada situação. Há pecado que é para a morte e pecado que não é para a morte. Morte. Aqui tem que definir qual é que é para a morte e o que não é para a morte. Eu entendo assim que o pecado que é para a morte é aquele que não é confessado e não é deixado. O que não é para a morte é aquele que confessa e deixa. Ele tem dois sinais, é igual aos peixes e os bichos que são limpos. Tem dois sinais. Tem que confessar e deixar. Confessar e continuar não resolve nada. Hoje existe a quarta-feira de cinza que a pessoa vai lá e confessa, mas no outro ano é tudo a mesma coisa. Então tem as duas coisas, confessar e deixar. Outros até que deixam de fazer algumas coisas, mas não se dispôs a Deus de pronunciar um término. Então quer dizer que ele não deixou também. Isso cada um medita do jeito que quiser. Mas aqui na frente um pouquinho, fala o seguinte no capítulo 2, no versículo 1. Filhinhos meus, essas coisas eu vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelo do mundo inteiro. Ora, sabemos que temos conhecimento por isso. Se guardamos os seus mandamentos, aquele que diz, eu o conheço e não o guarda, os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Por isso aquela conta, 10 menos 1, é 0. Na conta de Deus é 0. Na conta de Deus, na vida espiritual, a conta é 0. Porque a palavra fala também que pecado por um, os outros não têm valor nenhum, né, na vida de cada pessoa. Cometeu pecado, né, não pediu perdão, o que adianta? Nele não está a verdade. Então, existem algumas coisas, quando nós não praticamos a verdade, Deus também nos tira o direito de ir para o céu. Porque nós não estamos dentro do que Deus pede, né? Aqui nós diz ainda o seguinte, aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele, verdadeiramente, tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Então, assim, quando nós nos entregamos, que nós nos batizamos, nós estamos declarando naquele momento ali que nós somos filhos de Deus, que nós estamos dispostos, nós estamos declarando publicamente que nós estamos dispostos a andar como Cristo andou.
respeitando os mandamentos, respeitando a vida que vai nos levar praticamente à eternidade num futuro próximo, né? Que agora está bem perto. Ó, uma coisa eu vou pedir para vocês: vocês orem por Israel. Israel entrou em guerra hoje. O pastor Rodrigo Silva, que está para aqueles lados lá, que mandou um recado para todo mundo orar por Israel. A faixa de Gaza lá estão bombardeando. Então Israel, você pode ver que está chegando o fim dos tempos. Então vamos nos agarrar com Deus, vamos fazer a vontade de Deus, porque olha, a coisa está difícil. Irmão, só um pouquinho. Eu estava assistindo a lição ontem de noite, o pastor estava explicando. Israel, os muçulmanos, eles já invadiram Israel várias vezes e várias vezes pereceram. Você assistiu? Já um vídeo bem antigo também que eles... Exatamente. Então, cada vez que eles invadem, porque ali é uma briga entre Ismael e Isaac. É uma briga, essa briga é os descendentes, mas, então, como Isaac sempre foi vencedor, é o filho da promessa, faz parte do Israel. E uma coisa bonita que eu assisti ontem, assistam a lição da escola sabatina, sempre sexta-feira, 9 horas da noite. Eu não perco aquilo ali. E o pastor estava explicando bem certinho. Ele falou, orem por Israel, mas Israel sempre foi vencedor. Cada vez que invade Israel, Israel extermina. Deus está com Israel, irmão. Nós somos israelitas. Mas isso já é profecia, né? Que no final dos tempos isso ia acontecer, né? Outra situação. Lá na associação. Não, da Central. Quando nós falamos da Central estava lá. Que nós estamos com a verdade, né? O que isso implica em nós? Né? Aqui no capítulo 2, no versículo 9, nos diz assim: aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão e permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão, está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque aí as trevas ali cegaram os olhos. Aí eu digo para você, né? Aí onde está a apostasia, onde está a morte para a eternidade. Porque não adianta nós, não adianta eu estar aqui na igreja, aqui, falando de Jesus, falando um monte de coisa, mas daí eu sair aqui, viro as costas e vou falar mal do irmão Adão. É porque o irmão Adão é isso, o irmão Adão é aquilo, ou falar mal do Anderson, do irmão Benedito, até da irmã Juliades, né? Falar mal dos meus irmãos de pé. Não adianta nada. Os 10 mandamentos ele fala muito claro, né? Que se você não amar teu próximo, o céu está muito longe de você. Enquanto você não aprender a viver aqui na terra, um pedacinho do céu, como você vai viver lá? Como que você vai ter vida no céu? Então a gente tem que pensar bastante nisso, gente. Essa mensagem de hoje, ela veio assim, que aqui na terra, muitas vezes o maligno está vencendo. Porque você veja, quantos milhões tem na terra? Bilhões, né? Quantos bilhões tem na terra? Eu acho que é em torno de 8 bilhões e pouco. Qual que é a porcentagem de adventista na terra? Uns 20 milhões. 22 milhões e um pouquinho. Vocês façam uma conta de 22 milhões para 8 bilhões. Ixi, Nós não chegamos a ser não 1%. chega nem se marcar nem meio por cento. Então você vê que o maligno está mais vitorioso aqui do que os filhos de Deus. Então nós temos que tomar bastante cuidado. Nós temos que começar a fazer o que o irmão Adão falou. Se você não está levando ninguém, é porque você também não está indo para o céu. Nós temos que começar a conversar com as pessoas, temos que mostrar para elas esse Deus maravilhoso que nós temos.
Esse Deus que aqui nessa epístola de João nos fala que se nós não fizer isso, nós vamos estar nas trevas. Se você não ama teu irmão, é porque você não quer andar com ele. Se você não quer andar com ele, você não quer ir para o céu com ele também. Se você não procura, a Bíblia é bem clara. Deus colocou tudo no mundo e não colocou nada sozinho. Até o mundo Deus foi, Jesus, Espírito Santo e Deus que fez o mundo. O mundo foi criado sempre em duas situações: água e fogo, sol e lua, macho e fêmea, homem e mulher. Então, você pode ver que no mundo, quando os discípulos saíram como? De 2 em 2. Que a Bíblia fala que quando um está fraco, o outro tem que estar forte. Para que os dois não caiam ao mesmo tempo. Para que um dê suporte ao outro. Quando a Bíblia fala suportai-vos, né? Ela nesse sentido. Para que nós dê conforto, suporte a outra pessoa que às vezes está fraca na fé. Então a gente tem que começar a trabalhar mais sobre isso. Suporte é que nem essas coisas que colocam na parede, né, para apoiar as coisas em cima, né? É apoio, dar o apoio. A gente tem que apoiar. Aqui a gente vê aqui, ó, no capítulo no capítulo 2, no versículo 15, nos fala o seguinte: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Aqui no versículo 18 diz o seguinte: filhinhos, já é a última hora. E como viste que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles sairão de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís unção que vem do santo, e todos tendes conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente ao Pai. Permanece em vós o que ouviste desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecei vós no Filho e no Pai. E é esta a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Então, essa é a promessa de Deus. E Deus fala que nós não devemos amar o mundo. O que é amar o mundo? Amar o mundo é amar o mundo é as coisas, não essas coisas que você ama, que o mundo nos oferece, coisa que nos separa de fazer a vontade de Deus, que nos atrapalha a caminhada com Cristo. Né? Acho que mais perigoso. Na verdade, esse é um pecado que muitas vezes, né, muita gente comete. Não vou dizer que é só nós aqui, que sou eu, mas é muita gente. Que nós entramos muitas vezes em apostasia, né? Porque nós deixamos de falar a verdade quando deixamos de estar perto de Cristo. Porque como que eu vou provar para uma pessoa que Deus é bom, que Jesus é bom, se eu estou longe? Se você não vive aquele relacionamento. Se eu não tenho um relacionamento com Deus, né?
Então a gente tem que começar a pensar muito nisso, que a nossa vida, olha, aqui na Terra, está chegando ao fim. Está pertinho de nós viver a eternidade. Deus nos traz essas mensagens, principalmente, muito pouca gente lê essas mensagens da Epístola de João, da Epístola de Pedro. Muita gente, a maioria das pessoas, ela gosta muito de Mateus, Lucas, Marcos, Evangelho de João, né, Teatos ali, os livros de Paulo, né. Você pode ver que é muito difícil a gente ler essas epístolas, mas ali tem muita informação que nós precisamos, principalmente essa da primeira epístola de João. Eu gostaria que vocês lessem o resto, porque elas são 5 capítulos, que lessem o resto delas e prestassem bem atenção. Essa mensagem daqui é para nós hoje, é para nós pensar o que nós estamos fazendo que nos leva à apostasia. O que nós estamos dando mais valor? Nós estamos dando mais valor à vida terrestre ou à vida eterna? O que nós queremos? Nós queremos viver morrer aqui na terra ou viver com Jesus? Você permite, Zé Federal, me falar alguma coisa? Você falou assim, leiam as coisas para frente, a epístola inteira, a carta inteira. Eu estava lendo aqui no 1 João 2, no verso 27 aqui, até o verso 29 aqui, tem uma instrução do Espírito Santo, que não precisamos correr atrás de outros ensinadores. Está aqui, 1 João 2, de 27 a 29, não temos necessidade de correr atrás de outros ensinadores, já temos a luz da verdade, que é a palavra de Deus. Então não é para se distanciar dele, que com ele está a verdade. Então não precisamos correr atrás de outras coisas. Eu, certa vez, chegou o meu menino aliado com outras igrejas aí, né? O mais velho, ele quis me convidou para ir lá. Eu digo, eu não vou lá, porque não tem mensagem para mim. Ele falou, realmente não tem mensagem para você. Mas eu fico pensando, barbaridade, como é que pode, né? A gente tem o conhecimento inteiro daqui, entendeu? Não é para correr atrás de outros ensinamentos aí. Que Deus abençoe a nossa fé, né, irmão? Que a gente tem a verdade. Aqui fala a unção do Espírito Santo. A unção do Espírito Santo. E o pastor estava ensinando nós aqui que nós não somos inspirados pelo Espírito Santo. Nós somos iluminados. Nós recebemos o Espírito Santo. Chique, né? Porque se veja a coisa. Jesus precisava receber o Espírito Santo quando ele se batizou? Mesmo assim, Deus manda uma pomba representando o Espírito Santo naquele momento. Então, gente, leiam toda essa epístola de João, que é a primeira epístola, leiam ela toda. Eu li ela toda. Eu sei o que tem mais aqui para frente, né? Mas eu gostaria que vocês lessem, que vocês vissem o que João fala nessa epístola. Porque, olha, é de arrepiar, gente. O irmão Adão ali pegou a primeira, aqui do capítulo 27, 29 o verso 27, 27 e 29 do capítulo 2, onde fala que o Espírito Santo ele tem que permanecer em nós, ele tem que estar dentro de nós. Não adianta nós falar que estamos com o Espírito Santo se ele não está em nós. Essa era a mensagem que eu tinha para trazer para vocês, gente. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que nós tenha essa coragem e essa vontade de andar com Deus, né? De fazer com que o Espírito Santo trabalhe em nós, para que cada dia nós seja melhor. E agora, nesse momento, nós vamos ficar em pé, nós vamos cantar o hino Não Desanimando.